Muito boa tarde, amigas e amigos da Rádio TV Navarro, do programa Verdades Incômodas. Estamos iniciando, como todas as quintas-feiras, nesse horário, a nossa conversa, debate, troca de informações e aprendizado aqui pela Rádio TV Navarro. E antes de trazer a nossa amiga e parceira Márcia Lucena e também o nosso convidado especial de hoje, agradecer a todos que nos acompanham, aos que nos retransmitem, a TV Cotter, que também está nos retransmitindo, pedir que nos deem joinha e também que compartilhem a nossa conversa aqui. Hoje, então, é quinta-feira, já início de quaresma, dia 23 de fevereiro de 2023. O verão está terminando, o calor continua nesse hemisfério sul. E, sem mais delongas, vamos trazer a Márcia Lucena, que vai... Opa, o que está acontecendo aqui? Que vai apresentar o baiano mais porreta petroleiro lá de Salvador. Boa tarde, Márcia. Boa tarde, Jailton. Márcia, é contigo aí. Eita, você me jogou essa bola quente, né? Apresentar esse cabo que eu estou entrando em contato com o Jailton agora, né? Mas eu andei buscando, procurando, eu digo, é o cão chupando manga. É bem baiano mesmo esse negócio, né? O cara é advogado, é músico, é videomaker, é cronista, é dirigente sindical, é integrante do Movimento Negro, integrante da Brasil 247 e faz muitas outras coisas também, que, segundo Pisolato, não são coisas para serem ditas aqui agora. Debate mas, petroleiro, do debate petroleiro pode ser... Debate petroleiro, é criação, é criador, né? Então, é uma honra, Jailton, estar aqui, porque assim, é de gente com essa garra, né? Com essa energia que eu vi, que eu vejo em você, que a gente está precisando mesmo conectar. É uma honra estar contigo aqui, com o Henrique Pisolato também, com as pessoas que estão e irão nos acompanhar aqui nesse bate-papo. Bem-vindo. Então, eu já começo trazendo o Jailton e fazendo a pergunta costumeira. Obrigado por aceitar o nosso convite, Jailton. E já nos diga qual é a verdade incômoda. Aí pela Bahia, pelo Brasil, por esse mundão de Deus. Primeiro, antes da verdade incômoda, e eu tenho várias, agradecer a Márcia aí, dizer que é um prazer conhecê-la. Eu sou meio que o clínico geral, né? Eu não sou especialista em nada do que você disse aí, né? Só um pouquinho de cada coisa, porque eu não quero abrir mão de nenhuma delas. Para mim é tudo massa, tudo gratificante. Pisolato, meu camarada aí, quero que você venha para Salvador, Pisolato. Venha para Salvador, você fica fazendo seu vídeo aí do Rio de Janeiro, pá. Venha para Salvador, para o Farol da Barra aqui, para a gente dar uma circulada, tomar um Guaraná, viu? Mas acho que a primeira verdade incômoda, que de certa forma tem relação com essa farda aqui, mas não diretamente, é o racismo nosso de cada carnaval aqui na Bahia, né? Eu, inclusive, publiquei um vídeo agora há pouco falando sobre uma notícia que saiu que os cordeiros, né? Os cordeiros aqui em Salvador são aqueles que seguram as cordas ao redor do trio para segregar os foliões que pagaram pelaquela fantasia do povo que está ao redor ali da pipoca. E pelo menos 2 blocos, a Timbalada e o bloco da Ivete Sangalo, os cordeiros se picaram, largaram a corda lá e foram embora. E aí isso está dando um burburinho da zorra aqui em Salvador, porque é algo que a gente sempre bate todo ano, essa questão da semi-escravidão que esse povo sofre aqui, né? Porque os empresários do entretenimento de Salvador, inclusive o empresário do Léo Santana, que ganhou a música do Carnaval aí, tem dito que é graças a eles que essa galera tem emprego. Mas isso não é emprego, cara. Pô, R$60 e a galera se irritou com isso. R$60 uma diária, você vai passar 10 horas em pé, no sol, para lá e para cá, separando o povo, segurando corda. A galera não quis, foi embora, né? Então essa é a verdade incômoda, é nosso racismo
de cada carnaval aqui em Salvador, Bahia. Pode crer. Márcia, você quer comentar? Quer dizer, as raízes da escravidão continuam, né? Como diz no Rio Grande do Sul, perde o pelo, mas não perde a mania. Brasil, R$60 por dia para o cara ficar ali sendo, né, empurrado pelos dois lados e para proteger a elite. O escravismo... R$60 é meio gás do botijão, porque a gente, como a gente fala, é botijão de gás, mas o botijão não está incluído no preço, né? R$125 é o preço dos 13 quilos de gás de cozinha que a gente compra dentro daquele botijão. R$60 não é nem meio. Então, só para você ter ideia aí de como a gente sofre aqui na Bahia. Mas eu vou te dizer, Jailton, esse carnaval com essa corda aí, essa coisa é bem da Bahia mesmo, né? Mas esses aspectos do escravismo, né? Ele está presente em todo lugar, não é só na Bahia, não. É mais estranho pela expectativa que a gente tem da Bahia, né? É mais estranho ouvir isso na Bahia, mas isso está em todo canto, e é sempre isso, assim, para proteger a elite, aquele que pôde pagar, né, que precisa estar ali com segurança e tudo, é uma coisa realmente muito triste. O Carnaval é uma festa muito interessante, é uma festa muito forte no Brasil, mas é também um momento que a gente vê essas feridas, né, sendo expostas de uma maneira muito, muito violenta, né? As mulheres também. As mulheres, elas ficam muito expostas no Carnaval, né? Elas ficam muito expostas e porque querem brincar o Carnaval do jeito que quiserem brincar, mas estão sempre sujeitas a algum tipo de violência, algum tipo de invasão, né? De coisa muito ruim. Então, de fato, a gente vê no Carnaval essas coisas se formando, né? Mas você não acha que essa expressão que a gente vê tão nitidamente no Carnaval é justamente aquilo que está diluído no dia a dia, né? No dia a dia da gente, todo o momento, a gente está vivendo exatamente isso que a gente vê de uma forma mais concentrada e mais intensa no Carnaval, né? Essa coisa da luta de classes, essa coisa do escravismo, essa coisa das violências contra as mulheres e contra os negros, as pessoas pretas e, enfim, todas aquelas pessoas que são tratadas como minoria, mas que são a maioria do povo brasileiro, na verdade, né? Isso é o nosso dia a dia mesmo. Deixa eu pegar um gancho aqui, Jailton, porque eu estava vendo alguns comentários e você entende muito disso. Depois eu quero falar, a gente vai querer falar sobre petróleo, Petrobras, Bahia, outros projetos aí, mas vamos aproveitar esse gancho. As informações é que a Gisele Bündchen ganhou $10 milhões para ir no camarote da Brahma 1 ou 2 horas por noite. Quer dizer, isso é o retrato, né, do que é o capitalismo, que o pessoal não xinga, não chama quando a gente é contra, porque, na realidade, a Gisele Bündchen virou um produto. Ela vendeu. E esses trabalhadores que ganham R$60 para ficar um dia ali, né? Muitas vezes sem lanche, sem água, sem nada, o que eles têm para vender é a força de trabalho. Esse é o capitalismo. Quer dizer, alguém por 4 horas ganha $10 milhões porque se transformou num produto. E o produto trabalho vale isso, né? Eu vejo exatamente assim, cara. Pra você ter ideia. Você falou da Brahma, e é interessante falar disso, porque eu sempre que falo sobre soberania energética, falo de petróleo, de energia de modo geral, eu me preocupo com a imersão dos capitalistas na América Latina e, sobretudo, no Brasil, né? E a América Latina é visto por esses rentistas como o quintal de legislação frágil. Veja o que aconteceu, por exemplo, com a Vale. A Vale bateu o recorde bateu o próprio recorde em lucro agora esse ano.
Por quê? Porque está podendo, né, produzir mais, podendo explorar mais, de um governo que fragilizou muito, né, a legislação ambiental, né? Inclusive colocou a extração do minério como serviço essencial para exportar, quer dizer, a essencialidade dos outros. Então é um negócio absurdo. A Petrobras também não fica diferente, não. A Petrobras nunca lucrou tanto quanto lucrou agora. Só nos 3 primeiros trimestres lucrou quase 150 bilhões de reais. Quase a metade está indo para fora do país. Quer dizer, tudo nosso, o subsolo nosso, o maquinário nosso, as instalações físicas nossas, o trabalhador nosso. E esse dinheiro está indo para fora, né? E ainda ou sem tributação ou com a tributação mínima. Então, isso é racismo. Porque esse dinheiro público era para ser reinvestido, como era reinvestido nos governos progressistas. E o reinvestimento que a Petrobras promoveu através do presidente José Sérgio Gabrielli desenvolveu muito o país. Só em 2009 ou 2011, Gabrielli entrou na Petrobras em 2005. 2009, 2010, por ali, a Petrobras sozinha correspondia a 11% de todos os investimentos no país, das milhares de empresas públicas e privadas no país. Só a Petrobras, Petróleo Brasileiro S.A., correspondia a 11%. Isso por quê? Porque uma parte do lucro, que naquele período foi de 35 bilhões de dólares, foi reinvestido, na verdade, no país, no desenvolvimento, na pesquisa, instalações novas, ampliação das instalações existentes, modernização. Então, a gente vê como os capitalistas agora querem outra coisa. Eles querem o quê? Querem, como a FIFA, como os donos de grandes marcas utilizam a FIFA e a Copa do Mundo, eles querem utilizar o Carnaval de Salvador, essa grande vitrine onde tudo é marca, né? O leque que abana é marca, o abadá é marca, o óculos é marca, o chapéu, o outdoor, o camarote. Ora, a Brahma fez um acordo com o prefeito de Salvador para ter exclusividade no Carnaval. Aí o que é que acontece? No Carnaval agora, os ambulantes, para vender só a Brahma, porque só podia vender a Brahma e fazer propaganda dela, tinha que pagar R$ 139 de taxa à prefeitura. Então, cada caixinha de isopor que você viu na televisão durante o Carnaval de Salvador, aquele ambulante ou aquela ambulante pagou ali R$ 139 para ter direito de fazer propaganda da Brahma. É de lascar. Então, isso é bizarro. Isso é bizarro. Se isso não é a expressão máxima, o clímax do racismo no Brasil, né, no Carnaval, realmente eu estou louco. Porque é isso que eu vejo. É isso que eu vejo. Você vê o maior camarote de Salvador, o camarote Salvador, que não é público, é privado, mas pertence ao primo do prefeito de Salvador, ACM Neto, tinha só lá 25 marcas. 25 Chevrolet, Pietra, tinha de tudo, Absolute, tudo que era cachaça, Roser Cuervo, estava tudo lá. Tudo marcas oficiais do camarote Salvador. Numa área que foi aterrada pelo prefeito, que inclusive teve protesto na época, no bairro de Ondina, porque ele aterrou a praia de Ondina, alegando que não, que aí era só uma questão de reorganização de espaço. Nada. Era para que o camarote Salvador continuasse a ser o maior camarote do maior carnaval do planeta, né? Então, essa é a forma com que o racismo se apresenta em Salvador, né? E a Petrobras, empresas, outras... Veja agora o caso da Petrobras, um exemplo muito bom. A questão das enchentes em São Paulo e o que a Petrobras, do agora, Jean Paul Prats, está fazendo. Uma verdadeira ação social, entregando maquinário, heliponto, helicóptero, tudo que é possível a Petrobras entregar para apoiar aquela população, a Petrobras está fazendo. Veja se isso foi feito nos últimos 6 anos. Aliás, isso é importante o que você está falando, e teve uma coisa que me chamou a atenção nessa questão aí das enchentes, né, e o desastre do norte de São Paulo. A maioria dos canais e dos recortes, a primeira coisa que eles anunciaram foi o prejuízo financeiro. Eles não tinham ainda o número de vítimas, né? O número de vítimas, mas os prejuízos era a chamada dos telejornais.
Mas o Pisolato, é justamente isso, é a forma como a nossa pirâmide social está organizada, né? Mais vale o tal do mercado, né, do que as pessoas. Então, tudo gira em torno desse tal mercado, né? Tudo, absolutamente tudo. E mais vale isso do que qualquer outra coisa. E nesse episódio também de São Paulo, né, que se repete todo ano em São Paulo, Rio de Janeiro e algumas outras localidades do país, a gente vê, por exemplo, as pessoas dizendo assim: não, eu não vou sair de casa, porque. E aí todo mundo diz: olha, o governo quer ajudar, mas a pessoa não quer sair de casa. Né? Gente, e ela vai para onde? Para dentro de um galpão, para dentro de uma. O que é casa, afinal? É só as quatro paredes que lhe abrigam? Casa é muito mais que isso. Casa tem uma subjetividade, né? Então não é assim, vamos sair. E outra coisa, por que deixaram construir ali, né? As pessoas, só existem esses acidentes e essas mortes aonde as pessoas pobres moram, porque é o lugar onde a terra não tem valor, onde ninguém quer comprar a terra, onde ninguém quer investir na terra, sobra para o pobre. Ele vai se amontoar ali e é evidente que acontece esse tipo de coisa, né? Porque realmente a nossa visão de desenvolvimento, a nossa forma de estabelecida na nossa pirâmide social, ela está absolutamente invertida há muito tempo, né? Então, isso vai dando esse tipo de desdobramento que a gente vê. Eu mesma fiquei pensando, né? Eu estou aqui no Rio de Janeiro, por enquanto. Dia 1º eu estou voltando para Paraíba, mas eu fiquei aqui pensando, eu digo, puxa vida, de um lado, né? Seja no Rio, em São Paulo, em Salvador, em qualquer lugar, o povo brincando tanto, com tanta alegria, tanta felicidade que precisava para extravasar depois desse tempo mais contido, né? De pandemia e de bolsolixo aí e tudo, mas, por outro lado, né, as pessoas vivendo o maior inferno de sua vida, que é seus parentes, seus entes soterrados, sua casa destruída, né? É uma coisa realmente muito louca isso. Aí você vê que, de fato, essa coisa do escravismo, das pessoas escravizadas, e isso não mudou, né? Isso essencialmente não mudou. Continua a mesma coisa, né? Infelizmente. São os contrastes do Brasil. Eu vou querer aproveitar, ó, o Jailton aqui, né? Como ele é da Petrobras, conhece isso, aquilo. Primeiro quais são as perspectivas aí da retomada da Petrobras, né? De deixar de ser um fundo de investimento, né, para acionistas estrangeiros e ser uma empresa de desenvolvimento. E a outra questão você tem alguma informação? Eu vi algumas especulações de que há um projeto de exploração na costa nordeste norte, né, que chamariam do segundo pré-sal, ou pré-sal do norte, com grandes perspectivas de investimento, não só a nível do investimento, é claro que tudo, mas de que a quantidade, né, de petróleo possível aí colocaria o Brasil como talvez o segundo maior produtor de petróleo do mundo. Depois eu vou te perguntar sobre a ideia de fundir Petrobras e Eletrobras, o que você pensa? Vamos lá. Uma coisa cada vez. Futuro. Primeiro, eu queria encontrar minha sandália aqui primeiro. Primeiro, antes de tudo, encontrar a sandália que eu perdi. Achei. Mas, antes de falar do projeto Futuro, eu queria falar sobre como ainda está a Petrobras. Porque é uma coisa que a gente, inclusive, precisa ajudar a explicar. Né? Porque, apesar da gente ter mudado o governo federal e ter mudado já o presidente da Petrobras, o presidente está meio que sem caneta. Né? Porque, inclusive, vai ter uma reunião agora, 17h30, entre o Jean Paul Prats e o presidente Lula, para discutir justamente as mudanças de algumas outras diretorias, porque mudou algumas, mas tem o segundo escalão, tem uma série de coisas que precisa ser modificado. Né?
contaminar o conselho ainda não foi. O conselho ainda não foi. Não, o conselho ainda não mudou nada, né? A não ser o presidente que já foi colocado no conselho. Mas o conselho precisa ainda se reunir para deliberar sobre vários assuntos, sobre esses outros diretores que vão ser conversados agora com Lula, enfim. Então, é um processo que ainda vai demorar um pouco. Sim. E aí, quando a sociedade, de um modo geral, fala dos preços altos de combustíveis, ainda a gente tem que ter esse diálogo com eles e elas, porque ainda não está nas mãos do Lula a Petrobras em sua totalidade. A gente ainda tem... E não é só a questão da gestão, da execução, né? Das direções executivas e tal. Tem várias coisas que precisam ser recalculadas. Por exemplo, o governo Temer, já desde o primeiro dia, quando ele ainda quando era interino, né? Quando a Dilma foi afastada, dali daquele primeiro dia, ele já criou uma medida provisória, já abrindo privatização de várias coisas, num programa chamado Programa de Parcerias e Investimentos. Coincidentemente, também PPI, né? Só que não é preço de paridade de importação, é Programa de Parcerias e Investimentos. E lá naquela medida provisória, que depois virou lei, se colocava tudo à disposição do mercado, né? Aeroporto, porto, estrada, porra toda. Então, de lá para cá, houve um completo desmonte legislativo, né? Na proteção aos recursos naturais brasileiros, né? Então, por exemplo, a lei do gás, tem 2 anos aí. A lei do gás simplesmente proíbe que a Petrobras a chamada proibição da verticalização, porque até pouco tempo atrás a Petrobras podia ir lá no poço, pegar o petróleo, jogar no navio, jogar no terminal, transferir por duto e entregar no consumidor. A Petrobras poderia fazer tudo. Uhum. E era legal, constitucional, porque é a prerrogativa do Estado. Se é uma empresa do Estado brasileiro, o Estado brasileiro tem supremacia, né? O público sobre o privado. Mas não, os caras fizeram... E até inteligente, né? Até inteligente, porque você eliminava o intermediário. Exato. E deu Menos certo, custo. cara. Deu certo, é um projeto que deu certo. Claro. Né? A Petrobras integrada, como foi a partir de 2005, porra, não tem como negar. Inclusive, hoje, essa alta lucratividade é derivada disso. De todos os investimentos que a Petrobras fez nos governos progressistas, eles estão se aproveitando agora. Não investiram nada, nada. Aliás, o que é colocado em investimento, né, nos programas de... Como é que eles chamam? Os planos, nos planos periódicos, né? Onde eles vão dizer o que é que precisa ser investido, o que é que precisa desinvestir. Sim. A parte alocada para investimento é mínima. Então, os caras não estão investindo nada, só estão pegando o que foi investido e tal. Então, houve um desmonte legislativo sério, né? E hoje a gente não pode, por exemplo, praticar essa verticalização. Além de outras legislações. Então, tem um trabalho legislativo a ser feito, né? De reconstrução legislativa da supremacia e da soberania energética no país. E aí também envolve os órgãos de controle, o TCU, o CAD. Porra, como é que o CAD... Veja só, Pisolato e Márcia. Porra, mas realmente é um negócio que dá... Eu lembro dessa história do CAD, impressionante. Porra, velho. Os caras aí, de repente, o presidente da Petrobras é o Roberto Castelo Branco. Aí, de repente, aparece uma demanda administrativa no CAD, promovida por um grupo de importadores. Inclusive, Jean Paul Prat já falou isso várias vezes. Do Maranhão. O grupo de importadores de combustíveis do Maranhão estava reclamando porque a Petrobras praticava preço baixo. Não, mas não estou conseguindo importar. O CAD diz... O CAD, que é o Conselho... Conselho de Defesa Econômica. Exatamente para acabar com o monopólio. Para promover a concorrência, diz, meu Deus, que absurdo, quer dizer que a Petrobras está vendendo barato, Peraí. Aí chama a Petrobras. Aí, numa jogada ensaiada, o presidente da Petrobras faz um acordo. Digo, eu tenho um plano aqui para resolver esse problema e a gente nunca mais vender combustível barato. Eu vou vender 8 refinarias aqui, vou reduzir o parque de refino para permitir a entrada de players. Beleza, tudo acontece, é contento deles. Aí a primeira refinaria privatizada é a daqui da Bahia, vendida para o Estado árabe, né? O árabe não, o emiradense, né? Vendido para o Fundo Soberano Árabe, o Badala. Aí a porra da refinaria
passa a vender o combustível mais caro do país. Cadê o CAD? Aí o CAD quebra o pau no ouvido. Não, tá tudo bom aí, tá tudo gostoso. Agora, a REMAN, Refinaria de Manaus. Os caras vendem, passa pelo TCU, passa pelo CAD. Agora, a Refinaria de Manaus está disputando com a Refinaria da Bahia quem é que vende o combustível mais caro. Quer dizer, o gás de cozinha dos amazonenses é 38% mais caro do que o da Petrobras. Entendeu? Então a gente precisa fazer essa limpeza, cara. Limpeza ética no TCU, no CAD, nos órgãos de controle. Entendeu? Então, colocar assim, eu acho que isso, inclusive hoje eu recebi várias mensagens. O grande desafio do novo governo, agora, é ele estruturar a máquina pública para ser pública. Porque, na realidade, desde as agências reguladoras, é o que alguns amigos me mandavam, inclusive os bancos públicos assim, viraram escritórios de lobby de empresas privadas. Sim. E o que tu está falando do CAD é um exemplo típico disso. O CAD existe para praticar o menor preço. Olha o que aconteceu com a Agência Nacional de Petróleo, a ANP. Lembra que eu acabei de falar aqui de Roberto Castelo Branco, presidente da Petrobras. Foi lá, fez um acordo com o CAD, ninguém disse nada, tá tudo gostoso, entregou o que não era dele, fez uma reunião, chamou a FGV para fazer uma live com as maiores petroleiras do mundo. Aí veio a Chevron, veio a Shell, veio a Total, a gente. Aí ele chegou e anunciou, a gente aqui definiu que a gente vai reduzir o parque de refino na metade para permitir a entrada de novos players. Eu nunca vou esquecer, e a frase é literal mesmo, porque eu já disse isso inúmeras vezes, eu tenho isso aqui gravado, fiz um debate sobre essa live, famosa live aí, desse dia. Aí, o cara, antes de sair da Petrobras, ele faz um negócio com a 3R Petróleo. Aí pega vários campos terrestres. Não, rapaz, a gente não quer os campos, não. Os campos aí tá ruim. Não presta mais, não dá lucro. Aí ele vai e vende para 3R Petróleo, vários campos terrestres de petróleo. Vendeu, beleza. Aí depois ele disse, tchau, Petrobras, eu já fui, eu vou trabalhar na 3R Petróleo agora. Bonito. Aí ele vai. Aí a 3R Petróleo, que lucrava uma mixaria, passou a lucrar, nos 3 meses seguintes, 5,2 milhões de reais por dia. Danos. Com os campos que ele vendeu. Inclusive, o presidente da Petrobras está dizendo que vai rever esses campos que foram vendidos a ele, por ele mesmo, no Rio Grande do Norte. Então, são verdades incômodas pra caralho. A gente vê uma porra dessa e o cara tá solto. Como é que o presidente da Petrobras está solto? O ex-presidente da Petrobras está solto. E o outro Pisolato, acho que você lembra do outro, o Pedro Parente, que escreveu uma carta de renúncia às 11 horas da manhã, com pregão aberto. O cara saiu da Bolsa, o cara trabalhava na Bolsa de Valores. Foi para a presidência da Petrobras. Não, ele não sabia que se entregasse uma carta de renúncia com pregão aberto ia dar um rombo na porra, não. Aí deu um rombo de 40 bilhões de reais. Só em um dia. O cara tá solto, rei. Entendeu? Então Tudo é uma conversa um pouco mais... Mas por trás disso tem os compradores a descoberto no mercado de ações que jogam junto e dividem o lucro. Né? Sim. Quem entende um pouco do mercado sabe dessas malandragens. Esse esquema, né, que acontece. E o triste disso, Jailton, é de que isso continua e ninguém é punido, ninguém é investigado. No máximo, de tempo em tempo, o pessoal coloca uma pedra em cima. É a mesma coisa, essa decisão hoje, vou meter até um outro assunto aqui, depois vou deixar a Márcia falar. Essa decisão do Lewandowski de encerrar todos os processos do Lula, porque as provas eram fraudulentas. Meu amigo, quem é que produziu essas provas fraudulentas? Isso. É Polícia Federal e Ministério Público. E aí? Ele vai ficar numa boa? Porque são milhares de processos com provas fraudulentas, inclusive o da Márcia, inclusive o meu, inclusive o do Zé, de tantas pessoas. Esses caras vão continuar como
funcionários públicos, outros até parlamentares. Quer dizer, é muito triste isso, né? Isso que você acaba de dizer, teria que usar o que o Requião diz, né? Interceptação de produto roubado. E é o crime que os caras cometeram. Receptação. Perdão, receptação de roubo. Que, na verdade, interceptar também é bom, né? Porque quem toma, por exemplo, a refinaria aqui na Bahia, os petroleiros e petroleiras estão doidos para que a gente intercepte e tome de volta dos árabes, né? E mande os árabes para as Arábia. Né? Então, é receptação. O cara se condenar por receptação é uma vergonha mesmo, porque os crimes de colarinho branco, o cara fica até orgulhoso, né? Pô, rapaz, eu sou um criminoso da alta. Mas o cara ser punido pelo baixo clero do Código Penal brasileiro é realmente envergonhar. Receptador, meu irmão. Acabou. Mas esse drama, né? Essas verdades incômodas que você está trazendo, eu aqui escutando você e eu me focando também na minha área, que é a educação, né? Isso se reproduz também nas outras políticas, né? Você vê, de uma forma ou de outra, a coisa se organizando para parecer bem feita, né? E, na verdade, por dentro, você está entregando os seus maiores tesouros, né? Então, você vai assim, camuflando as coisas e levando no bico a sociedade, porque o que a gente precisa mesmo, a grande tarefa da gente agora no Brasil, já que a gente está tendo o fôlego para sair do buraco que nos jogaram, né? A grande coisa é a gente aprender a comunicar, aprender a traduzir tudo isso que você diz, tudo isso que eu penso quando eu penso em educação, em cultura, né? Traduzir tudo isso para o cidadão comum, né? As pessoas precisam entender o que é a Petrobras, né? Como é que ela interfere e como é que ela pode interferir na nossa vida imediata, né? A gente precisa descobrir um meio, eu acho, em diversas políticas de transformar, né, essa informação em conhecimento, né, para que as pessoas possam conhecer, se adonar, né? A empresa pública é do público, só que o público não sabe porra nenhuma dela, não sabe nada dela, né? Porque a gente ainda está preso naquela coisa lá do tempo do Nome da Rosa, aquele filme, aquele livro que os padres, isso aí Pisolati entende também, que os padres prendiam as informações, né? Ninguém lia, só quem era da igreja lia, porque a gente sabe que informação é poder, né? Então, a gente ainda está marchando sob o tom dessa música, sob o tom dessa marcha. A gente, todo mundo, marchando sob o tom de que informação é poder. A gente não entra em contato com o que tem de real nisso, né? Para poder, do lugar que a gente está, a gente transformar isso em coisas fáceis de serem absorvidas pelo cidadão e pela cidadã comum, né? Interessante para o cidadão e a cidadã comum, né? Tornar uma coisa interessante para eles. Puxa vida, olha, a Petrobras faz isso, faz isso, faz isso. Se ela é atacada dessa forma, deixa de fazer isso. O nosso petróleo está ainda assim, está voltando assado. Então, não são coisas complexas. A gente tem mania de dizer que é tudo muito complexo e que as pessoas não vão entender. As pessoas entendem absolutamente tudo, né? Absolutamente tudo. Só é a gente falar a língua da gente, né? A gente falar a língua da gente, porque muitas vezes, quando a gente está nos espaços e tem acesso, a gente começa a falar a língua dessa comunicação que é a comunicação que impera, né? Toma conta. Eu acho que a gente precisa furar isso, sabe? Precisa furar essa bolha, né, da comunicação. Eu acho que o segredo da gente agora, para partir para qualquer passo seguinte, é dominar a comunicação, sabe? Dominar, partir para cima. Márcia foi para cima do Paulo Pimenta aí, viu, Jair? Não, eu fui, porque eu acho, na real, eu acho que eu até hoje fiz um vídeo sobre isso lá para o Via Mundo, mas assim, eu acho que a gente tem falha na comunicação no governo federal, né? Sempre teve, e agora a gente não conseguiu ainda pegar, a gente não conseguiu pegar
o X da questão, se falando de governo, né? Mas também todas as entidades civis, públicas, que formam a sociedade, que fazem parte do nosso processo civilizatório, tem que estar envolvida com a comunicação. A gente tem que descobrir formas, meios de formar todo mundo na comunicação, todo mundo saber ler uma notícia, todo mundo... Houve um tempo, né, na época de Paulo Freire, que o grande desafio era alfabetizar as pessoas, e muita gente foi presa, torturada, enfim, porque estava alfabetizando pessoas. Hoje, a nossa tarefa é alfabetizar as pessoas midiaticamente. Eu acho que essa é a grande tarefa, a grande revolução que a gente precisa fazer, sabe? É alfabetizar as pessoas midiaticamente. E o governo federal, Paulo Pimenta, está ali tateando. Deve ter os motivos, né? Deve ter as coisas, porque tudo é muito recente e o caos muito grande. Mas é um desafio, né, que a gente precisa ter em mente. São duas questões aí. Eu estou procurando um vídeo aqui para ver se eu coloco, que é melhor do que eu explicar. Mas enquanto eu procuro ele aqui, eu vou dizendo. Você colocou duas questões aí que são igualmente relevantes. Uma questão é educação e a outra questão é comunicação, né? A gente sabe, e aí também volta de novo a questão da supremacia do interesse privado internacional sobre o interesse público, né? Nessa inversão da lógica. Porque quando a gente fala de furabolhas, de imersão, de alcance, a gente está falando de algoritmos opacos, né? Do Google, né? Do Twitter, agora do Elon Musk. Então, a gente precisa avançar nesse aspecto, porque, inclusive, as novas relações de trabalho estão pautadas nesses algoritmos, né? Os motoristas de aplicativo, né? Os entregadores de encomendas estão submetidos a esses algoritmos. Então, a gente precisa ter o domínio sobre eles. A gente precisa determinar, a gente precisa translucidar, digamos assim, o algoritmo. Porque até uma decisão judicial é difícil para o magistrado aplicar uma sentença justa diante de algoritmos opacos. Eu entrevistei o Paulo Galo, né? Ele falando sobre um caso em que ele ia fazer uma entrega e aí o pneu da moto dele furou. Ele não conseguiu fazer a entrega. E aí ele foi colocado, né, pelo sistema automático numa tal lista branca, onde ele ficava invisibilizado e ele não via as demandas. Ou seja, as pessoas que estavam nas redondezas, que pediam o serviço, né, de entrega, não chegava no celular dele porque ele foi colocado num grupo... Foi punido. Digamos assim. Então, essas listas precisam ter o domínio do Estado brasileiro, precisam ter, né, ser de conhecimento maior nosso. E aí é uma missão nossa, porque a gente precisa ter uma área específica de domínio de tecnologia do esporte, né? Porque senão a gente fica aqui, né, preso nos algoritmos, né, falando entre nós, enquanto, né, o inimigo consegue alcance. Bom, depois do Elon Musk, eu comecei a receber notificações do Twitter no meu celular, nunca recebi, entendeu? Aí vem faz o L, aí você vê um grupo, aí toda hora aparece. Tá gostando, faz o L, ou seja, eles estão expandindo o alcance das pessoas que são de outro campo, de um campo que é inimigo da sociedade brasileira, entendeu? Então, esse é um aspecto, o aspecto da comunicação. Deixa eu atravessar uma pergunta aí, porque eu tenho comentado sobre isso. Você acha que tem que se pensar em plataformas brasileiras, que é frágil ficar na mão do Vale do Silício, brasileiras ou latino-americanas? É uma ideia interessante. A gente precisa primeiro vencer a narrativa de que isso é controle, né? É censura. Porque vai vir logo isso, né? Vai vir logo isso. O Facebook vai fazer logo uma campanha, né, para os seus bilhões de usuários, dizendo: o Brasil aí está querendo cercear o seu direito
de livre comunicação. Então, a gente precisa primeiro vencer isso. Mas é um desafio e nós fomos muito cobrados, você sabe disso, Pisola, nós fomos muito cobrados a partir do golpe porque a gente não fez um trabalho de reorganização, de regulamentação da mídia que deveríamos ter feito no governo Lula, né? Principalmente quando ele foi reeleito e conseguiu reeleger Dilma, ou seja, ele tinha uma popularidade grande, poderia ter feito, não fez. Então, a gente precisa fazer. Eu não sei se agora, né, nessa coalizão com interesses tão distintos, que também disputa a questão da educação, né, sendo pública. Eu, por exemplo, eu sou advogado numa instituição privada, financiado por uma bolsa governamental, o ProUni, né? Então, houve um fluxo público para o privado. Paciência. Mas a gente precisa entender que essa indústria da educação privada toma conta. E isso também diz respeito ao Paulo Guedes, ao Roberto Castelo Branco, que essa galera também tinha uma empresa de educação que trazia, que abrasileirava os ensinamentos da escola de Chicago, né? Aqui no Chile e tal. Então a gente precisa tomar cuidado com isso, porque essas escolas doutrinam-se, tá ligado? Então a gente tem que ter o controle disso. Porque a educação, Márcia, já ajuda bastante. Por exemplo, se a gente tem uma disciplina de direito, de Constituição, a pessoa já sabe alguma coisa. Mas eu, por exemplo, cresci sem saber porra nenhuma disso. Não sabia nada, não sabia quais eram os meus direitos, nada. A gente aprende pela experiência, né, não escrita, na rua e tal. Mas isso era para ser institucionalizado. Então, isso já ajuda bastante, sacou? Porque essa nova geração que vem chegando já vem chegando com essa informação, né? E pode digerir melhor isso, sacou? Então é um problema. Eu continuo procurando o vídeo aqui do cara. Isso é bem legal, isso me instiga muito, essa ideia, porque eu sou professora, né? A vida inteira eu trabalhei com educação, fui secretária de Estado da Educação, e meu exercício como profissional da educação sempre foi trazer a vida imediata para dentro da escola. Porque quando você traz a vida imediata para dentro da escola, você não precisa de disciplinas que traduzam o trânsito, que traduzam o direito, a defesa da mulher, você não precisa. Você traz a vida, que está ali em todos os conteúdos, né? Agora, esse perfil que nós temos na educação, esse novo ensino médio que precisa ser rediscutido agora, né? Ele vem justamente com essas fundações, né? Essas fundações que vêm do mercado e que entram com afeição de boazinha, de preocupadas em educar, mas para garantir uma formação da sociedade debaixo da bota, né? Com aspecto de boazinha, com aspecto mas para garantir o mesmo tipo de educação que a gente vem vivendo de todos os tempos, né? E, infelizmente, eu vejo no MEC hoje esse perfil ainda. No MEC hoje ainda está presente esse perfil, quando, na verdade, fazer a revolução a partir da educação é mais simples do que parece. Eu considero mais simples do que parece. Eu não vejo essa dificuldade astronômica, sabe? De dizer assim, não, precisa de muitos anos, é uma geração para se mudar um conceito. Aqui que é uma geração para se mudar um conceito. Para se mudar um conceito, só precisa se expor a verdade, né? Se esse conceito tiver sintonia com a verdade, com a identidade, muda no estalar de dedo. Tem isso não. E eu acho que é atrás disso que a gente precisa correr, né? É atrás disso que a gente precisa correr. Eu penso assim, sabe? Que vai ajudar muito se a gente fizer isso, né? Sem precisar fazer da escola um suporte de várias outras políticas, né? Só com ela mesmo. Eu estou coçando aqui para não dizer, porque a Petrobras fez uma parceria com a FUP e o Instituto Paulo Freire, né? E é justamente isso que você falou, e você inclusive mencionou Paulo Freire. Eu quero colocar o vídeo, porque eu acho massa o que eu vou dizer, inclusive, em relação ao vídeo. Acha esse vídeo de uma vez aí. Eu estou procurando aqui. Me ajude aí, vá. Venha para o assunto, Henrique. Que vídeo é? Não,
porque a Márcia toca num assunto assim que tem me envolvido, me intrigado constantemente, me desafiado, inclusive conversando com companheiros aqui da América Latina. Amanhã à noite até eu tenho uma conversa às 11 horas da noite do Brasil com os companheiros do México, que é essa nossa forma de nos comunicar muito professoral, muito acadêmica, que nos distancia, né? Se a gente pegar o Lula, ele fala povo, por isso que ele é o grande comunicador e é entendido. E a direita entendeu isso, e eles dominam as mídias alternativas. Sim. Então, como é que nós vamos trabalhar para a gente falar da vida e não falar das teorias, né? Aquilo que outro dia eu dizia, que a minha formação na juventude, pela esquerda, ela se dava muito pelo desenho do Enfio, os personagens que ele criava, as charges do Pasquim, né? O Zeferino, a Graúna, o Bode Orelhão, o Baldo Paranoico, tudo isso, né? Edgar Vasque, os Caruso, porque você olhando um desenhinho, você incorporava. E a direita tem utilizado isso muito sabiamente. Porque quando ela fala de comunista, eles já associam alguém queimando igreja. Quando fala em Venezuela, eles colocam alguém matando cachorro. Percebe? Quando fala em família, eles colocam uma madeira de piroca, essas coisas, ou os caras fazendo xixi em cima do outro, em cima de um... E nós falamos em democracia, em não sei o quê, em instituições, e as pessoas não conseguem absorver. São termos muito vagos. Eu acho que esse é um dos desafios, né? Eu até conversava com um amigo, a gente teria que criar uma fábrica de memes do bem e começar a colocar via SECOM todo mundo, né? Para pulverizar isso no Brasil. Eu vi uma charge no Carnaval agora, Pisolato, bem interessante, que o pai perguntava, filho, qual é a escola que você quer que ganhe? Aí ele disse, que vença. Aí ele disse, a escola pública, pai. É por aí, né? São coisas simples, mas que vão formando, né? Achou, Jailton? Tem alguém do Vale do Silício te boicotando. Como eu sou tão paranoico, né? Mais do que o Baldo, então hoje em dia, tudo tem uma justificativa. Mas tem mesmo. Isso não é paranoia, não. Eu também sou meio paranoico com isso. Oxe, gato escaldado não tem medo. Cuidadoso. Cuidadoso, exatamente. Tira só o nome, paranoico, e isso já muda muitas coisas de figura. Mas inacreditável, cara. Inacreditável. O Adalberto Prado, se é que eu estou entendendo, está por aqui. Adalberto era funcionário da Petroquímica de Curitiba, diz que acompanha a gente aí. Lembro dele, na época, foi demitido no governo Collor, sofreram muito, sindicato. Não achou? Não, eu desisto. Porque tinha uns números e tal. É um vídeo bem interessante que eu fiz um debate sobre... porque o aniversário de Paulo Freire é próximo ao aniversário da Petrobras. Então, eu fiz um misto, né, falando sobre educação, Paulo Freire, Petrobras. Foi bem interessante o vídeo e mostrava essa parceria, né, de um projeto chamado Mova Brasil, né, que alfabetizou milhares de jovens e adultos. Né? E era essa parceria entre a Petrobras, a FUP e o Instituto Paulo Freire. Então, era um vídeo, inclusive, tem um coral, cantou uma música muito interessante, mas depois eu mando para vocês. Depois manda o link para a gente, eu quero ver. Eu sou professora de alfabetização, então me interessa muitíssimo esse vídeo. Eu acho que o desafio é nós criarmos a comunicação Paulo Freire. Como o Paulo Freire tinha a educação, né, que as pessoas entendiam, decifravam a vida,
é projetar isso para a comunicação. Ó, o Nanego, tá? O Nanego, Jailton, é o padre da novela das 6, companheiro da Márcia. Está fiscalizando aqui, chegou para dar o menos, para dizer que está de olho na gente. Isso é o jeito de Pisolato dizer que eu sou a mula sem cabeça, viu? Mulher do padre é a mula sem cabeça, né? Mulher do padre é um abraço para você. Mas é isso. Eu acho também o que o Paulo Freire dizia, que ele até fazia questão de dizer que ele não tinha um método de educação, mas o que ele dizia era que você tem que alfabetizar do próximo para o distante, né? Isso cabe para tudo, absolutamente para tudo. Se você quer fazer a comunicação, é dali, é da sua comunidade. Por isso que eu acho tão importante essa formação, sabe? Para a gente, o governo federal, bancar a formação, dar dinheiro às prefeituras, às entidades, sei lá, para fazer isso, porque, imagina, no Conde mesmo, onde eu fui prefeita, Jailton, tem 3 aldeias indígenas e 3 quilombos, e 16 assentamentos rurais. Você imagina você, num assentamento rural, numa aldeia indígena ou num quilombo, você criar a comunicação da sua comunidade, né? Então, ela vai ser traduzida, falada, entendida a partir de quem vive lá, do seu olhar. Então, só depois disso é que a coisa deve sair e crescer naturalmente, né, para outros. Mas eu acho que a comunicação também, a ideia é partir do próximo para o distante, né? Do pequeno para o grande. Você já viu botar a roda grande dentro da pequena? Né? É muito difícil, tem que ser a roda pequena dentro da grande. Então, e o Brasil, lindamente, é formado por 96% de pequenas e médias cidades. Né? 96% do território brasileiro é formado de pequenas e médias cidades. Aí está o pulo do gato. Aí está o pulo do gato, de qualquer coisa que a gente precise fazer para garantir a democracia no país. É olhar para as pequenas e médias cidades. Deixa eu, já que não apareceu o filme, deixa eu voltar àquela minha pergunta do Jailton. Investimentos da Petrobras e essa conversa aí do Beluso com mais alguém de que criar grande estatal de energia, fundir Petrobras, Eletrobras, isso dá caldo ou vira algo tão grande que depois ela que nomearia o presidente do Brasil? Lula já tinha dito isso em relação à Petrobras, né? Que o povo devia escolher o presidente da Petrobras e o presidente indicava o presidente do Brasil. Boa lembrança aí que você fez aqui, Massa. Cara, eu sou favorável à União até para proteger a Eletrobras. A questão é, o que é que a gente vai ter que construir uma outra Eletrobras? Porque essa daí já está entregue, né? Então a gente precisa ver. E aí eu vejo uma dificuldade muito grande que advém da coalizão, né? O fato da gente estar num governo de coalizão, né, acaba que é uma disputa diária. Então, para a gente poder tomar, e outra, a gente não tem um judiciário. Porque, por exemplo, o judiciário, você falou do Lewandowski aí. O Lewandowski, há um tempo atrás, proferiu uma liminar a favor do Partido Comunista do Brasil, numa ação direta de inconstitucionalidade, contra a venda de empresas estatais, né, sem o consentimento do legislativo, né, que é uma teoria jurídica da similaridade das formas, né? Aquilo que é criado por lei tem que ser extinta por lei. Portanto, as empresas estatais, públicas, de um modo geral, deveriam passar pelo legislativo e não ser uma deliberação executiva apenas, né? E aí o Lewandowski tem razão, vamos suspender isso aí, para tudo aí. Mas aí o Pleno foi e derrubou logo o Lewandowski e ficou por isso mesmo. Então, a gente tem... E essa ação ainda está tramitando, ou seja, nós ainda temos esperanças de que essa decisão de mérito no STF seja favorável ao Brasil, ou seja, que impeça que empresas públicas e de economia mista sejam entregues sem o consentimento do legislativo, para criar uma lei de extinção autorizando o executivo a agir. Esperamos. Só caiu a liminar. Só caiu a liminar, então. Só caiu a liminar, o processo está parado aí para ser julgado, né?
Mas até, inclusive, Lewandowski, nas audiências públicas e até algumas audiências do próprio STF que ocorreu, algumas sessões de julgamento, o Lewandowski foi muito duro com a galera. Né? De, vem cá, rapaz, é isso mesmo que está acontecendo aqui, nesse plenário? Vocês vão entregar mesmo esses patrimônios todos? Né? E os caras quebraram o pau no Ainda ouvido. mais se tiver o Fux, né, que foi o relator daquela medida de aprender passaporte e carteira de motorista. E a FEBRABAN, né? Quer dizer, o que foi decidido, que é patrimônio do povo, pelo parlamento, pode ser vendido sem consultar. É impressionante. Quando eu estava no Banco do Brasil, para o banco criar uma seguradora, onde sequer o banco era controlador, o lobby era tão grande que eles exigiam que fosse aprovado no parlamento. Agora, para vender uma onde a União é controladora, aí não precisa. É o fim da picada, né? É o fim da picada mesmo. Como eu dizia no início, o Estado tem que se reenquadrar para ser público, não pode ser gabinetes de lobby de iniciativa privada, que infelizmente está por tudo, né? Sem medo, né? Tem que se enquadrar para ser público sem medo, porque a gente parece que tem um certo medo de defender um Estado forte, né? A gente tem receio disso, não tem que encarar isso de frente, tem que ser um Estado forte mesmo, porque na hora que dá zebra, né? Na hora que a zebra vira boné, como se diz, é o Estado que sustenta, não viu na Covid? Né? Se não fosse o SUS, o número de mortes teria sido infinitamente maior, né? Então, é o Estado que socorre. Então, precisa ser socorrido, precisa ser encarado dessa maneira também, né? Eu me lembrei que você falou do público. Pode falar. O nosso tempo é que está aqui, mais uma vez, o relógio tentando mandar na gente, né? Então, nós vamos aproveitar para deixar as considerações aí do Jailton. Se tiver uma musiquinha ou daqueles arranjos que você sempre faz, né? Também aí para... E daí depois a Márcia dá a bênção e a gente volta para a próxima semana. Velho. Padre, eu não dou, não. Veja só, eu quero agradecer à Rádio Navarro, ao próprio Navarro pelo convite aí, de estar compondo aqui com vocês, trocando essa ideia, nessa quinta-feira de cinzas de 2023, recomeçando os trabalhos, nesse trabalho da luta, né, sindical, da luta popular, progressista, por um país desenvolvimentista, né, com conteúdo nacional, né, para que a gente possa ficar cada vez mais protegido dessas incursões, né, dos financistas, né, dos aventureiros que querem passar por aqui, como diz aquela música de Chico Buarque, Suburbano Coração, né, que vai lá no subúrbio, beija aquela preta e depois, ó, tchau. É isso que eles vieram fazer aqui e a gente não pode ficar à mercê desses gringos, né, libidinosos do nosso capital. Então a gente precisa nos proteger e para isso a gente precisa disso tudo que a gente discutiu aqui, a gente precisa de educação, a gente precisa de comunicação, a gente precisa ter mais acesso, a gente precisa esclarecer, a gente precisa espancar fake news. Anteontem, eu mandei uma mensagem para a TV Afiada, porque a TV Afiada colocou, infelizmente, um vídeo no YouTube fake, né, com a questão lá da Cláudia Leite e a Janja, né, porque a Cláudia Leite ignorou Janja, e aí, segundo a TV Afiada, tinha tomado a invertida dos foliões que gritaram olê, olê, olá, Lula lá. Só que esse vídeo, né, do povo gritando foi em outro momento, em outro local, não tinha nada a ver com a cena, e a TV Afiada misturou. Então, é algo que a gente também precisa ajudar, né, os nossos companheiros e companheiras progressistas a seguir o caminho da verdade, não se deixar dominar, porque senão a gente cai na vala comum, né? Então, é muito importante. E voltando ao início todo da questão da primeira verdade incômoda que eu trouxe aqui, essa questão do domínio do capital, né, sobre nós, pretos e pretas,
A Brahma, que ganhou exclusividade para vender sua cerveja aqui nos circuitos todos do Carnaval de Salvador, pertence ao Lema, Jorge Paulo Lema, Paulo Jorge Lema, que é um sonegador, no final das contas, porque apesar de tecnicamente não existir corrupção entre entes privados, né, uma questão técnica mesmo, mas na medida em que deixa de arrecadar tributo, sonegação, e o povo preto e preta é quem mais precisa desses tributos. Então, tem uma questão racial intrínseca no Carnaval de Salvador, na questão da exclusividade da Brahma, né, em todas essas negociatas que acontecem, e esse é um exemplo muito claro de que a gente precisa tomar conta e tomar cuidado com certas parcerias público-privadas que a gente toma, né? Então é isso, muito obrigado. Eu tenho um vídeo, eu achei o vídeo, se você quiser deixar para encerramento, a gente coloca. Volta. Depois da bênção da Márcia, então. Não, eu quero encerrar com esse vídeo mesmo, mas agradecendo muito a Jailton, né, a oportunidade de estar aqui, né, conhecer você aqui, mesmo que tenha sido rapidamente, dessa forma, está sendo uma alegria para mim, né? Já vasculhei você hoje, a manhã todinha, já me diverti vendo, né, as suas coisas para além da luta, né? E agradecer a quem nos acompanha aqui e a você, Pisolato, meu querido, força aí na luta, beijo grande em Andréa, estamos juntos, e mesmo quando a gente diz estou na merda, estamos na merda junto, né? Isso daí importa, porque a gente precisa criar solidariedade, né? Mesmo que a gente veja às vezes que o mundo está, em alguns momentos para nós, é pouco solidário, né? A gente olha de lado e vê que existe amor, carinho e solidariedade entre a gente, né? A gente não está só. Então, beijo, brigadão, e vamos ao vídeo aí. Então, vamos lá. Só antes, que depois a gente encerra com o vídeo, dizer ao Jailton que, olha, tinha uma previsão de eu ir no início de março, agora para Salvador, que o povo estava organizando um encontro de pequenos blogueiros e youtubers, mas deu um tilt, parece, aí, na semana passada, que a data vai ter que ser postergada. Estou morrendo de saudade da Bahia. Eu rodei todo esse estado, na época que ainda você era garotinho, né? E não tinha nem um fio branco na barba. Sim, então, vem. Agora avise, né, irmão? Avise quando vier. Não venha escondido, não. Avise. Sem dúvida, sem dúvida. Vamos ao vídeo. Beijão para vocês aí. O vídeo está no ponto. Só lembrar antes do vídeo que esse vídeo ele foi feito para um debate do meu programa Debate Petroleiro em outubro de 2020. Então, ele vai relacionar uma data lá atrás, mas esqueçam a data, mas se liga no conteúdo audiovisual, que é bem interessante. Está disponível aí, é só você colocar na tela. É esse aqui, né? É. Ontem um menino que brincava me falou, e hoje é semente do arrumo. Para não ter medo que esse tempo vai passar, não se desespere e nem pare de sonhar. Nunca se entregue, nasça sempre com as mãos. Deixa a luz do sol brilhar no céu do seu olhar. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Vamos lá fazer. Em 19 de setembro de 1921, nascia no Recife um dos pensadores mais notáveis do ensino mundial. 6 anos depois de sua morte, em 2003, seu instituto, o Instituto Paulo Freire,
em parceria com a Federação Única dos Petroleiros e com a Petrobras, criou o Movimento Nacional de Alfabetização de Jovens e Adultos. O Mova Brasil, ao longo de seus 13 anos de existência, alfabetizou mais de 275 mil pessoas, formou mais de 11 mil alfabetizadores e alfabetizadoras em 692 municípios, em parceria com mais de 5 mil instituições locais. Ainda estamos no mês de setembro, mês das Torres Gêmeas, do início e do fim da Segunda Guerra Mundial, dos mísseis Tomahawk, do Césio 137 e do combate ao suicídio. Mas também é mês de nascimento de Paulo Freire, do hino nacional, de Juscelino Kubitschek, é aniversário do autor dessa música, o Gonzaguinha. É mês da primeira transmissão ao vivo, oficial. É mês da nossa independência, a independência do Brasil. Essa semana, a Suprema Corte fará um dos julgamentos mais importantes que decidirá o rumo da nossa nação. Essa semana também é aniversário da Petrobras, 67 anos de vida. E nessa última terça de setembro, Dia Mundial do Petróleo, o debate petroleiro vai falar sobre Paulo Freire, sobre Petrobras, vai falar sobre educação e futuro, vai falar de vida. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Da vida de milhões de petroleiros e petroleiras, de alunos, de professores, professoras, de carteiros, de bancários, de engenheiras, de arquitetos, de policiais, advogadas, sindicalistas, de sua vida. Apareça, fale. É público, é nacional. Debate petroleiro. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Sua vida importa, vamos lá fazer